A situação na Europa saiu completamente do controle. Políticos de alto escalão estão sendo hostilizados aos gritos em plena rua. Policiais estão sendo impedidos de entrar, entre outros lugares, em cafés. O norte e o sul da Irlanda, ou Irlanda do Norte e Irlanda, agora estão completamente bloqueados. Você nem consegue mais entrar em Belfast. E na Inglaterra, agora estão falando de um ditador, Starmer, que mesmo após o 20º incidente, ainda não renunciou. E por fim, o que ainda tivemos hoje, durante o discurso de Zelensky ontem na Holanda, até mesmo o tradutor só conseguiu dizer: ó Jesus Cristo. Eu reuni tudo isso para vocês hoje e vai ser extremamente interessante. Se quiserem apoiar este canal, deixem um like e se inscrevam para não perderem mais nenhum vídeo. Então, vamos começar. Londres, isso é tudo por hoje. Até a próxima. Tchau. Amo vocês. Esse era o chefe de governo irlandês, que agora está pensando publicamente em renunciar para convocar novas eleições na Irlanda. Já se percebeu na Irlanda, inclusive depois da matéria que vocês vão ver agora, que esse país, sob o governo atual, aparentemente é ingovernável. Ou seja, exatamente a mesma coisa que na Alemanha. Aliás, na minha fala acabei esquecendo algumas notícias que são pelo menos tão absurdas quanto. E a gente vai direto para isso logo depois do próximo vídeo. Esse é um dos pontos de acesso viário que levam direto para Belfast, vindo da bela Irlanda ao sul, que agora também foi completamente fechado. Sim, Belfast fica um pouco mais ao norte. E aqui aconteceu também que na própria Irlanda, ou seja, na República da Irlanda, agora os policiais não têm mais nenhum direito de entrar em cafés. Agora há placas em todos os lugares. Nós atendemos pessoas normais, policiais devem ficar do lado de fora, porque eles se voltaram contra o próprio povo. E os policiais que não agiram contra o povo, aqui na Irlanda, já chegou ao ponto de serem demitidos do serviço. Eles foram praticamente demitidos porque não obedeceram ordens de usar cacetetes e spray de pimenta contra a própria população. Então aqui também vemos na Irlanda que o país está completamente de cabeça para baixo. E agora também estão acontecendo protestos na Espanha. Na Espanha, agora existe essa lei especial de imigração para máxima rapidez na obtenção do passaporte espanhol. E vamos dar uma olhada rápida nas ruas da Espanha. Vamos dar uma olhada na Espanha. Então, na Espanha, cerca de 600 mil pessoas chegaram ou vão chegar nos próximos dias por causa dos conflitos no nosso planeta. Por isso, o governo espanhol agiria bem rápido e daria passaporte para 800 mil pessoas o mais rápido possível, o que explica as filas extremamente longas em frente aos prédios do governo. E então, os espanhóis decidiram não aceitar isso em várias regiões, segundo a imprensa. Que, claro, mais uma vez não fala sobre isso, e simplesmente esses acessos foram completamente bloqueados por multidões de pessoas. Algo como: os esquerdistas não vão entender, mas nós somos mais, nós somos o povo da Espanha. Aliás, no final eu ainda tenho uma reportagem da Austrália, você nunca vai acreditar no que aconteceu lá. Mas agora vamos continuar para a Itália. E talvez vocês consigam entender uma ou outra palavra e escrevam aí nos comentários quais palavras vocês entenderam. Que rezam para Alá na Piazza del Duomo, por ocasião do Ramadã, ou com mesquitas montadas dentro das salas de aula das escolas italianas, a cor da pele, a religião ou a orientação sexual de quem comete ou de quem sofre. O político italiano Roberto Fanati deixou bem claro aqui que ele não aceita mais ver pessoas rezando de manhã enquanto anda pela praça. Vocês provavelmente já sabem de quem estamos falando.
Ele simplesmente não tolera e não aceita mais isso, e vai impor regras completamente diferentes, e também haverá a remoção das mesquitas, justamente na Itália. Vocês também podem compartilhar tudo isso se quiserem. Assistam à televisão italiana, mas acho que vocês entenderam as palavras-chave. E que ele não ficou muito feliz com isso, especialmente para aqueles que de vez em quando assistem Meloni, sabem que ele está furioso da cabeça aos pés, porque ele não aceita mais isso. E ele já sabe exatamente que agora, aos poucos, todos os refugiados do Irã estão chegando aqui. A Espanha os recebe, a Itália diz: aqui acabou e nós vamos, ou melhor, nós não aguentamos mais, vamos fechar as fronteiras. Aliás, Meloni também disse isso novamente ontem. Vamos para o próximo ponto. Vou adiantar um pouco mais. Olhem o que está acontecendo na Nova Zelândia e depois vamos falar sobre Zelensky, que está se... Eu realmente tenho que dizer assim. Ele passou a maior vergonha, mentiu, e agora até mesmo a emissora pública sabe o que realmente aconteceu aqui. Eles limparam a Beehive de novo. Bem, esse não é o caso. Ninguém tem a Beehive de verdade. Dizem que é só uma colmeia abandonada na caixa, precisando ser limpo. Na Nova Zelândia, agora as colmeias precisam ser queimadas. Você ouviu direito, por causa da biossegurança. Aliás, a Nova Zelândia é um dos principais produtores de mel, entre outras coisas, que exporta para o mundo todo. E até mesmo colmeias saudáveis, sem nenhum agente patogênico, precisam ser destruídas e eliminadas. E com certeza não preciso explicar para vocês o que são as abelhas. E a mesma notícia chocante vem da Inglaterra. E aí eu realmente tenho que dizer, agora as notícias começam a ficar chocantes mesmo. Então, de verdade, desde o Nord Stream até a verificação de idade, tudo foi imediatamente acionado. Mas deem uma olhada nesse clipe da Inglaterra e depois eu vou explicar o que aconteceu lá. O crime está aumentando, assim como os salários do serviço público. O projeto 2040 tenta nos encher de ódio contra os estrangeiros que chegam, que não trabalham, mas mesmo assim recebem dinheiro. Sistema dos guardas que registra o crime que vemos, as estatísticas de crime que nós. Scarface tenta esconder os fatos que nós... Esta mulher tinha um cartaz na frente dela onde estava escrito: coerção é um crime. Eu estou aqui, estou pronto para conversar. Ela fez isso em uma chamada zona segura, para não perturbar as pessoas que vieram para cá fugindo da guerra e da morte na Inglaterra. E depois do 20º escândalo que Kirsty Dahmer já causou, muitas pessoas da população em geral estão exigindo a renúncia imediata. E aqui dá para ver quem são os verdadeiros ditadores na Europa. Kirsty Dahmer nem pensa em renunciar. Também não em relação a tudo o que veio à tona com os protocolos Epstein. Esse homem está agarrado ao cargo exatamente como Friedrich Merz, que agora não consegue entender que querem, vejam só, querem reduzir o salário dele. Mas sobre isso, hoje à noite no vídeo, falarei mais sobre a disputa da coalizão, porque agora ela também está pegando fogo aqui na Alemanha. Vocês percebem, as pessoas já estão de saco cheio agora. E isso já aparece de novo no próximo relatório, onde mais uma vez eu diria: bom, assistam vocês mesmos. Não tenho acesso por não estar inscrito, mas agora que transferi o app para uma extensão do Chrome, podemos falsificar tudo. Agora, a primeira coisa que precisamos fazer é nos inscrever. Você está tendo problemas com a verificação de idade? Basta instalar exatamente essas extensões do Chrome e você não terá mais nenhum problema. Você pode continuar assistindo normalmente. Para celular, isso também já existe, então não se preocupe, esse sistema é frágil demais. Eles definitivamente precisam melhorar isso. Em todos os outros casos, tenho que dizer para vocês, esse sistema é um fracasso total quando se trata de excluir os jovens. Vamos ser sinceros, nós, pessoas mais velhas, se até nós conseguimos fazer isso, aliás, se você não conseguir, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu vou fazer um vídeo no meu segundo canal
vocês sabem qual é, aquele com 2.300 seguidores, onde vou explicar passo a passo o que vocês precisam fazer para burlar essa verificação de idade. Ou, como eu gosto de chamar, vocês não querem que a UE saiba o que vocês estão assistindo. Então, bem, vocês simplesmente seguem esse caminho. Como eu disse, vou fazer isso em uma colaboração com o meu segundo canal, onde vou explicar para vocês passo a passo como vocês podem contornar tudo isso. Então, agora vem a parte importante. Zelensky, e ele foi quem mais passou dos limites na Europa. E eu acredito que nos próximos dias, definitivamente, ainda vai haver um grande alvoroço sobre isso, também na Alemanha. Mas primeiro, vejam o que a tradutora holandesa disse sobre isso. O cara ficou na frente das câmeras e disse que quer responsabilizar os países europeus, que as pessoas que fugiram da guerra, ele simplesmente vai trazê-las de volta agora. E ele realmente vai convencer essas pessoas de que vale a pena voltar para a Ucrânia. Até mesmo os tradutores em algum momento disseram: "Ó, Jesus Cristo, não dá mais para aguentar o que ele está dizendo." E então aconteceu a bomba de ontem no programa Marcos Lanz. Eu pensei que não estava ouvindo direito, só para usar uma metáfora aqui. Isso foi aprovado e depois, segundo ele, o conselheiro também informou isso ao Zelensky porque ele queria se resguardar. Isso é internacional, isso foi além das fronteiras e Zelensky também aprovou isso naquele momento. Todo mundo que assistiu ao Lanz ontem sabe que Zelensky aprovou a explosão do Nord Stream. Isso é muito bom, principalmente porque agora até os telespectadores da TV pública sabem disso. Esse homem agiu com absoluta precisão, com frieza calculista e com absoluta ousadia explodiu o duto ao qual estamos conectados. E o que vocês acham que vai acontecer se a luz acabar aqui em 2 semanas? Ou em 3 semanas? Se estão contando isso desse jeito, então vamos dar uma olhada. Houve uma reação de Zelensky após a explosão e foi a seguinte, veja só. Então ele foi quem mandou fazer isso e agora prestem bastante atenção para de quem ele realmente está nos alertando, quem faria uma besteira brutal dessas. Devemos redobrar o cuidado com nossa infraestrutura crítica após a sabotagem dos gasodutos no leste. Nosso continente nunca enfrentou ameaça assim. Do perigo. Do risco de destruição de gasodutos, cabos e túneis subaquáticos. Podemos conversar sobre outra coisa, que para mim é ainda mais importante. Então, se a Rússia foi culpada, mesmo tendo sido ele quem mandou fazer tudo isso, todos esses drones que sobrevoaram aqui, as pessoas que foram presas, entre outras coisas, e depois disseram: por quê? Nós não temos nada, nem sequer um controle remoto na mão. Então, alguns russos, sim. E todos esses acontecimentos que também ocorreram aqui na Polônia e onde caças F-16 derrubaram um drone. Se eu pensar bem sobre tudo isso e aplicar isso ao Nord Stream, será que talvez seja possível que a Ucrânia tenha mandado alguns drones para cá e queria colocar todos nós em pânico? Então quero dizer, se eles fizeram isso com o Nord Stream, agora também entendo por que querem desesperadamente pegar essas pessoas que fizeram isso para prendê-las o mais rápido possível. Para que ninguém, absolutamente ninguém, possa falar. Porque imaginem só, se eles também forjaram isso com os drones, que supostamente deveriam ter vindo da frota fantasma russa, com todos esses ataques que estamos tendo aqui no país. E aí eu começo a me perguntar, cada vez mais, sempre que tem campanha eleitoral e coisas assim, todas essas mortes acidentais que tivemos aqui, as mortes nos mercados de Natal que tivemos aqui. Será que isso também pode vir dessa direção? Só estou perguntando, claro que tudo isso é muito grave. Mas, de novo, se agora isso está passando pela emissora pública e antes sempre diziam, não, nunca, ele sempre foi o bonzinho, então eu me pergunto quanto disso aqui foi forjado. E essa é uma pergunta que eu faço para vocês, que talvez vocês possam me responder. O que vocês acham? A Rússia realmente foi responsável por parte disso? Ou bem, será que muitas vezes foi encenado pela Ucrânia? E aí fica a pergunta,
quanto mais foi encenado. Essa é uma abordagem interessante. Então a gente se vê de novo hoje à noite, e aí o assunto é briga sem fim na coalizão. Friedrich Merz queria aumentar o próprio salário. Dobrindt disse, não, melhor deixar para lá, porque senão isso aqui vai sair totalmente do controle. E eu diria que a gente se vê de novo hoje à noite, às 19 horas.